Com a palavra, Paulo Martins. Paulinho, com a palavra, Vossa Excelência. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Serei mais breve, presidente. Quero, antes de tudo, cumprimentar os deputados, membros e também os que acompanharam esta comissão, reconhecer o trabalho do relator Samuel Moreira, que fez um trabalho muito digno, ouviu a todos, conversou, e por mais que eu discorde do relatório, tenho que respeitá-lo, porque sei que o deputado Samuel fez um trabalho possível. O relator, ele é refém de uma realidade política e o relatório reflete essa realidade política. Eu fico, por um lado, feliz, porque tenho confiança de saber que essa reforma ela será aprovada. Acho que o debate ele maturou desde 2016, ele vem sendo travado, e alguns conceitos, ou pelo menos a necessidade de fazer a reforma, ela se tornou pacífico aqui entre a maioria dos deputados, por mais que exista a discordância em vários pontos. E é natural, porque a reforma é muito ampla, a necessidade é muito ampla. Votarei esse relatório, votarei a reforma, com convicção, mas não necessariamente com entusiasmo, porque sei que ela não é a reforma ainda necessária, não é a reforma suficiente, para melhor dizer. Nós estamos, mais uma vez, perdendo a chance de resolver o problema de uma vez por todas. O Brasil é pródigo nisso. Aconteceu assim ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi discutida uma reforma, a reforma suficiente não foi aprovada. Aprovamos um remendo. Aconteceu assim também no governo do presidente Lula. A reforma não foi a suficiente, foi um remendo. Tanto é verdade que teve que ser discutida novamente no governo Dilma, que mais uma vez foi aprovado um remendo. E desta vez estamos aprovando mais uma vez um remendo. É uma pena isso. É claro que há condições de informação, dúvida, realidade política, mas até quando vamos levar assim a luta política, a luta por poder, em detrimento do mérito da questão? Durante a discussão, o que nós vimos aqui foi a tentativa de se polarizar entre os justos e os injustos, entre aqueles que defendem os pobres e os que não se preocupam com os pobres, como se em algum momento algum governo, seja ele do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e agora do Bolsonaro, acordasse e resolvesse fazer uma maldade só como se fosse uma prática de esporte. Deixa eu sacanear um pouco o povo aqui, vai ser legal. Não, não é assim. Há uma realidade orçamentária, uma realidade fiscal. E é isso que a gente tinha que ter discutido. E isso não aconteceu, salvo em alguns pontos, é verdade. Mas o clima da discussão toda não foi nesse sentido. Foi entre bons e maus. Resultado disso, nós teremos uma reforma meia boca. Ponto que me chama a atenção, a não inclusão de estados e municípios, por exemplo. É claro que a intenção original era fazer também esta reforma. É mais fácil fazer aqui. E o problema nos estados e municípios existe. Mas graças ao populismo dos governadores do Nordeste, especialmente dos partidos socialistas, que sufocaram os deputados que tinham disposição de votar a reforma, é claro que a Casa reagiu e foi retirada essa proposta. Nosso vice-presidente Silvio Costa, de Pernambuco, sabe dessa realidade, conhece isso. E eu compreendo perfeitamente esses deputados, apesar de ter a vontade de votar o relatório com a inclusão de estados e municípios, mas já não ter essa ilusão. Agora, esses governadores terão a oportunidade, já que eles são tão justos e defendem tanto os pobres contra essa reforma opressora, de fazer a sua reforma lá. Aí nós vamos ver se a realidade vai se impor ou se vão empurrar com a barriga, esperando que a União venha a salvar logo em seguida, porque as suas contas vão chegar, ou já chegaram. Muitos deles até confessam aqui em Brasília e pedem pela reforma, só que depois fazem evento e de mãozinhas dadas, como lutadores a favor do povo, dizem que são contra a reforma. Isso é de uma imaturidade, é de uma irresponsabilidade que, mais uma vez,
leva o Brasil a um caminho do atraso. A gente vai deixar de fazer o que tem que fazer. O outro ponto que, para mim, é fundamental é que não há a mudança de modelo. Nós vamos aprovar aqui, fazer um ajuste, um remendo, e não vamos mudar o modelo, ou seja, esse modelo que todos sabemos aqui, lá no íntimo, lá no fundo, todos sabemos que é insustentável, vai permanecer. A retirada da chamada capitalização é um erro. Primeiro erro também é chamá-la de capitalização, deveria ser chamada de poupança individual, porque é isso que é muito mais fácil compreensão. Um modelo que seria sustentável e que poderia até vir a ocorrer ajustes no futuro, mas seriam muito menos drásticos do que os ajustes que teremos que fazer logo adiante, insistindo nesse modelo de repartição. Ele não aguenta mais. Aquilo que levou à situação atual vai permanecer. Essa dinâmica de envelhecimento da população, felizmente, a realidade das contas públicas brasileiras, do Estado gigantesco, a nossa cultura também, e também necessidade, é verdade, de amparos sociais que fazem com que o Estado seja pesado, ele vai permanecer. E o modelo, mais uma vez, não vai sustentar. O que poderia ter sido feito aqui é aprovar, inclusive, uma reforma que desse mais tempo para até que uma nova discussão sobre um novo modelo maturasse e a gente pudesse resolver esse problema de vez. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vamos aprovar, mas estamos todos ou nos enganando ou enganando a população, de forma consciente ou inconsciente, porque sabemos que a solução não sairá. E isso é absolutamente lamentável, é decepcionante. Eu fico frustrado como deputado de estar participando de tudo isso, sabedor de toda essa necessidade e não sair daqui oferecendo uma solução real. É muito triste a escolha com que aqui a gente faz em decorrência do populismo, da ignorância e também do joguete de poder. Triste uma nação que alia-se à mentira por temer a verdade. E é isso que nós estamos fazendo. Eu lamento muito, mas vou votar a reforma porque é a realidade que eu tenho para votar. Mas que fique registrado, sei que o próximo presidente, seja ele o Jair Bolsonaro, qualquer um desta sala, seja do PT, enfim, quem for, vai voltar com a discussão da reforma da Previdência no primeiro ou no segundo ano, graças à imaturidade e responsabilidade nossa. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Rogério